1 Timóteo, capítulo 6, versículos de 11 ao 16. Antes de nós lermos o texto, eu queria que nós refletíssemos em algo. Quando nós paramos para analisar o perfil das nossas igrejas hoje em dia, não falando dessa igreja especificamente, mas das igrejas em modo geral, principalmente quando nessa análise nós nos incluímos, nós podemos identificar vários empecilhos, problemas, e com isso eu quero dizer pecados, que aos poucos vão minando e prejudicando o corpo de Cristo. Dentre eles nós podemos identificar procrastinação, pessoas egoístas, correndo atrás de seus interesses sem sequer pensar ou considerar o próximo, o outro. Pessoas que na busca insaciável por dinheiro, poder, ou quem sabe está buscando uma viagem, um carro do ano, uma casa maior, uma geladeira melhor, está sempre na moda, buscando uma vida perfeita, uma família perfeita, e com o coração em tudo isso, começam a perder a visão do reino, a visão do alto. As redes sociais, as novelas, os meios de comunicação estão aí para mostrar o quanto nós somos influenciados a ter coisas que muitas vezes não nos pertencem ou de que nem necessitamos. O mais incrível é que não é necessariamente errado, mas às vezes aquela foto no Instagram faz brotar no seu coração coisas que não agradam ao Senhor e que lentamente vão te distanciando dos caminhos dele. Infelizmente, dentro das nossas igrejas, de uma maneira geral, existe uma visão míope de quem nós somos em Cristo Jesus e de quem nós somos como igreja do Senhor. Nós temos uma visão míope do que Cristo, através do seu sacrifício, fez por nós, para que vivamos uma vida não para nós mesmos, mas quem por nós morreu e ressuscitou. O mundo, seus afazeres, suas pressões têm nos distanciado do ideal de Deus para a sua igreja. E como consequência disso, nós temos investido, gastado as nossas vidas em coisas terrenas, em coisas que nos faz perder a perspectiva real da nossa esperança eterna. É exatamente isso que o texto de hoje vai nos mostrar. Nós já sabemos que a carta de Tito e Timóteo são as cartas pastorais que foram enviadas por Paulo como instrução de como se deve proceder na igreja do Senhor Jesus. Quando Paulo partiu daquela cidade, ele julgou necessário deixar Timóteo em Éfeso como seu representante, ajudando presbíteros locais ali a manter a ordem e a sã doutrina. Essa carta serviu como uma espécie de cartilha para a árdua tarefa de Timóteo na frente daquela igreja. E já no começo da carta, Paulo instrui Timóteo que existem pessoas ensinando outra doutrina. Existem pessoas pervertendo a verdadeira doutrina do Senhor Jesus. Havia surgido falsos mestres. Capítulo 1, versículo de 6 a 7, começa falando isso. Capítulo 1, 18 a 20, também cita sobre isso. O capítulo 4, versículos de 1 a 7, também fala sobre os falsos mestres. E agora, o texto que nós vimos semana passada com o pastor José, capítulo 6, versículo de 3 a 10, vão falar de pessoas que estavam ensinando outra doutrina. Isso exigia a atenção de Timóteo. Paulo, no texto de hoje, nos fala que o proceder do servo de Deus deve ser totalmente o contrário do que aqueles falsos mestres estavam ensinando. Com isso em mente, nós vamos ler agora 1 Timóteo, capítulo 6, versículos de 11 a 16.
Tu, porém, homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também fostes chamados e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual em épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui a imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele honra e poder eterno. Amém. Queria que nós orássemos mais uma vez, irmãos. Pai, obrigado por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos como Tua igreja, para louvar o Teu nome, bendizer o Teu santo nome. Obrigado pela oportunidade que nós temos agora, de ter um tempo de meditar na Tua palavra, Senhor Deus, escutar a Tua voz. Que o Senhor nos ajude a abrir os nossos corações, estar prontos para ouvir a Tua palavra. Que o Senhor nos ajude a que essa palavra encontre lugar no nosso coração. Que estejamos atentos para ouvir a Tua voz. Senhor Deus, humildemente eu peço que o Senhor me use como instrumento Teu para os meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. À luz de tudo que nós falamos até agora, o texto de hoje, Paulo nos apresenta 4 conselhos extremamente importantes para o proceder do servo de Deus. E o primeiro conselho que Paulo nos fala aqui, que Paulo fala para Timóteo, é que o servo de Deus precisa fugir da ganância. Parte A do versículo 11 fala: Tu, porém, homem de Deus, foge dessas coisas. Paulo nos mostra nesse início aqui 2 elementos de contraste. Primeiro, tu, porém. É uma conjunção que mostra algo contrário do que estava sendo falado. Paulo começa falando, como eu já disse aqui, que existiam pessoas, falsos mestres, ensinando outra doutrina, ensinando coisas que o Senhor Jesus não ensinou, que Ele mesmo, como mensageiro de Jesus, não havia ensinado. Então ele fala: tu, porém, não vai fazer essas coisas. É um contraste enfático entre o texto anterior e o que ele vai discorrer a partir desse ponto. O perigo da cobiça e amor ao dinheiro que os falsos mestres ensinavam, e as virtudes que ele deveria cultivar. Um outro contraste que nós vemos aqui é quando ele fala: ó homem de Deus. Ele está contrastando com os falsos mestres que ele descreveu no texto acima. Você não é essas pessoas, você não ensina essas coisas, você é um homem de Deus. Então ele fala: foge dessas coisas. Quando Paulo está querendo dizer foge dessas coisas, ele fala: fuja do orgulho, das discórdias que esses falsos mestres com esses ensinos produziam, da vaidade, da avareza dos falsos mestres. Essas pessoas se serviam da religião para ficarem ricos. Versículo 5 nos fala isso. Paulo fala que essas pessoas tinham foco inteiramente nas coisas do mundo e nos seus prazeres. Interessante que essa palavra foge, ela foi a mesma palavra usada na tradução grega do Antigo Testamento, lá em Gênesis 39:12. Quando a mulher de Potifar tentou agarrar José ali, tentou seduzi-lo, e deita-te comigo,
Então José prontamente deixou a sua capa e fugiu daquela mulher. É com essa intensidade que Paulo está dizendo para Timóteo: foge dessas coisas. Corre daí. Não dê ouvidos. É uma ideia de se esforçar para correr, para ir para longe, para fugir. Assim como José tinha no seu coração voltado para agradar a Deus e fugiu da tentação, Timóteo precisava fugir da tentação das coisas desse mundo, que tiravam o seu foco das coisas de Deus. Pensando na nossa vida, quando nós estamos conversando com um grupo de amigos, vendo nas nossas redes sociais e percebe que tem algo ali que está fazendo brotar algo no meu coração que é pecado, saia de perto. Desligue, deixe de seguir, fuja da tentação. A ideia é essa. Fuja, obedeça. E aí nós vamos para a parte B do versículo 11. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Depois que Paulo exorta Timóteo a correr para longe, fugir dos ensinos dos falsos mestres, ele usa outra palavra que também ela descreve um sentido de movimento. Ele fala: antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Essa ideia segue da ideia de se esforçar por algo, de ir atrás, com a intenção de pegar. Essa ideia a gente pode ver lá quando Paulo fala em Filipenses capítulo 13, versículo 12, versículo 14, quando ele fala: prossigo para o alvo, para a soberana vocação de Cristo Jesus. Eu corro atrás desse alvo, eu persigo esse alvo. É uma ideia de um caçador que está perseguindo a sua presa e ele não vai parar enquanto não pegar. Essa é a ideia. Primeiro a ideia de fugir dos falsos ensinos e agora de perseguir as virtudes que Paulo lista aqui. E essas virtudes que Timóteo precisava buscar, mais do que o ouro, mais do que a prata. Primeiro, ele fala da justiça. A justiça aqui é um estado de coração e mente com harmonia, em harmonia com a lei de Deus, que conduzirá a pessoa à piedade. Segundo, ele fala aqui da piedade. Significa devoção prática. Está relacionado com a conduta dos cristãos, de acordo com a palavra de Deus. E terceira virtude que Paulo fala para Timóteo perseguir, para Timóteo correr atrás, é a fé. Que a gente pode ser traduzida por fidelidade também. Que ele tenha fidelidade. Quarta virtude, o amor. É a atitude de sacrificar, de se sacrificar pelo outro. Em vez de Timóteo usar a ganância para explorar os outros, ele precisava se doar pelos outros, se sacrificar pelos outros. A ideia do amor outrocêntrico de Deus. O quinto, a constância. Dá a ideia então de perseverança. Timóteo precisava ficar firme, mesmo diante das dificuldades. A coragem para prosseguir, mesmo em meio às adversidades. E o sexto, a mansidão. No sentido de ser gentil, de respeitar o outro. Queridos, infelizmente vivemos numa sociedade impregnada pela ganância. O dinheiro, o ganho material, ocupa em primeiro lugar o critério da decisão de muitas pessoas. É possível que sejamos essas pessoas. É possível que esse critério esteja em evidência na nossa vida. É possível que sejamos facilmente influenciados pelo poder, pelo prazer, pelas posses. Esses 3 P's aí, hoje, são um problema na vida de todo ser humano.
Foi o que aconteceu lá em Gênesis 3, quando Adão e Eva pecaram. Precisamos avaliar nossas vidas. Quais são os nossos planos, as nossas ambições, os nossos objetivos de vida? O que você tem buscado é coerente com a vontade de Deus e reflete o seu amor de Deus por Ele? Reflete o seu amor pelo próximo? Você compreendeu quem você é em Cristo Jesus e quem você é como corpo de Cristo? E parece que essas duas compreensões, elas vão nos fazer ter sucesso num bom sentido da palavra na vida espiritual. Precisamos ter a percepção correta sobre isso, para que nós possamos fazer o que agrada a Deus, para que nós possamos buscar essas virtudes que Paulo listou aqui. Só quando nós temos essa visão correta da nossa posição em Cristo e de quem nós somos como igreja, é que não perdemos tempo gastando as nossas vidas, investindo em coisas sem valor, em vez de gastar as nossas vidas pela obra de Cristo. Agora, Paulo tinha consciência de que essas orientações não eram fáceis. Por isso, ele encoraja Timóteo, nos trazendo o terceiro conselho, a terceira exortação. Lembrando, o primeiro é que o servo de Deus precisa fugir da ganância. Segundo, o servo de Deus precisa correr atrás das virtudes cristãs. E terceiro, o servo de Deus precisa combater o bom combate enquanto aguarda a volta de Cristo. Versículo 12. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. A palavra grega aqui, combater, é um termo do atletismo que dá origem ao nosso verbo agonizar. Ela se aplica tanto a atletas quanto a soldados, mas é mais provável que Paulo esteja aqui se tratando de uma luta. Era a luta agonizante requerida caso a pessoa quisesse vencer em uma batalha, em uma partida de luta romana. Aqueles momentos ali de agonizantes até você conseguir sair vencedor daquela arena. Todo cristão é chamado para batalhar na luta pessoal contra o mal em todas as suas formas. Portanto, é interessante aqui esse imperativo que Paulo fala, combate o bom combate. Indica que essa luta é um processo contínuo. Devemos pôr toda a nossa energia em andar com Deus e realizar a sua obra. Devemos aplicar todas as nossas forças numa causa de consequências eternas. Combater o bom combate da fé. A parte B do versículo 12. Toma posse da vida eterna. Esse versículo, esse verbo aqui, tomar posse, ele sugere que Timóteo deveria tomar posse da vida eterna imediatamente, em um único ato, em uma forma definitiva. O cristão, ele é conhecido por aquilo que ele se apropria como o maior tesouro da sua vida. Paulo diz a Timóteo: você tem a vida eterna, toma posse dela, usufrua dela. Tudo ao seu redor é temporal, tudo ao seu redor se corrompe, tudo ao seu redor um dia vai acabar, mas você já tem a vida eterna, você vive para a eternidade.
Você tem uma riqueza e uma herança que nem a ferrugem, nem a traça, nem um ladrão pode roubar. Viva a luz da eternidade. Percebam que Paulo está tentando direcionar o foco de Timóteo à luz da eternidade. Não a coisas que passam, a coisas que se acabam. Abra comigo sua Bíblia em 1 Pedro, também traz essa perspectiva, capítulo 1. Quando Pedro, ao começar a sua carta, de forma normal e natural, ele se apresenta e fala para quem ele está escrevendo, ele começa com ações de graça essa carta. Num período onde as pessoas estavam passando por provações, por perseguições, Pedro começa exaltando a Deus e fala na perspectiva que nós devemos olhar, que aqueles irmãos deviam olhar. Vamos ler, 1 Pedro capítulo 1, versículo de 3 a 5. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Essa é a ideia. Precisamos viver com a perspectiva da eternidade. Quando nós vivemos ansiando por essa esperança, nada que acontecer conosco vai importar, porque o nosso foco não está aqui, não está em coisas que se acabam, não está em coisas que a traça e a ferrugem corroem, mas nós vivemos na perspectiva da eternidade. Era isso que Paulo queria falar para Timóteo. Viva a luz da eternidade. Você já tem a vida eterna. Combate o bom combate da fé. Toma posse do que você já tem. Alinhe o seu foco. O quarto e último conselho que Paulo nos traz é que o servo de Deus precisa guardar-se irrepreensível enquanto aguarda a volta de Cristo. O servo de Deus precisa guardar-se irrepreensível enquanto aguarda a volta de Cristo. Versículos 13 a 16. Vamos voltar lá para 1 Timóteo, capítulo 6. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilato fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Paulo inicia o verso 13 aqui, agora com uma palavra de autoridade para com Timóteo. Ele exorta Timóteo perante o Deus da providência, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que fez a boa confissão diante de Pilatos, para duas coisas aqui. Ele quer colocar para Timóteo. Mesmo que, ao esforçar-se por seguir as virtudes que Paulo estava falando para ele seguir, as virtudes de Cristo,
e que ao se esforçar para isso, ele se deparasse com a morte, ele precisava ter diante dos seus olhos aquele que gera e que preserva a vida de tudo, Deus. Que ele não temesse aqueles homens que podem matar o corpo, mas não têm poder sobre o ser humano como um todo e sobre o seu destino eterno, somente Deus. Ele também queria que Timóteo entendesse que assim como Jesus fez a boa confissão perante Pilatos, Timóteo devia guardar, vigiar, proteger o seu mandato. Esse mandato compreende tudo que foi ordenado para Timóteo fazer em relação ao ministério do Evangelho e ao governo da igreja. Assim como Cristo devia ser o exemplo que Timóteo devia olhar. O exemplo de Cristo, mesmo em face da morte, devia inspirar Timóteo a ser firme e zeloso com o seu ministério. Um mandamento semelhante vem a todos nós que recebemos uma responsabilidade. Daí vem a importância de nós termos a correta visão de quem nós somos como igreja do Senhor Jesus. De como nós devemos fazer para atuar com nossos dons que Deus nos deu para compartilhar com o nosso irmão. Cada um deve guardar o seu mandato, a sua responsabilidade diante de Deus, aquilo que Ele te designou para fazer, como servo dEle, como irmão em Cristo. Todos nós devemos guardar o mandato sem mácula e irrepreensível até o dia da nossa morte. Seja um pastor, seja um professor de escola dominical, seja alguém do grupo de música, seja pai, qualquer um de nós que somos crentes em Cristo Jesus, precisamos guardar o nosso mandato, a nossa responsabilidade de forma irrepreensível. Versículo 14. A fidelidade do servo de Deus precisa ser firme e permanente. Que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí vem a pergunta: o que é ser irrepreensível? Será que é não pecar? Será que é não errar? O que é esse irrepreensível? Que peso! Ser irrepreensível é quando pecar, reconhecer. É quando pecar, ser ensinável. É quando pecar, se arrepender. É fruto de pessoas que, embora pecadoras, tratam seus pecados, não deixam pontas sem nó. Pessoas que, ao serem confrontadas, ao serem despertadas para o que cometeram, elas são confrontáveis. Isso é ser irrepreensível. Não existe como não pecar, não existe como não errar. Infelizmente, por causa do pecado, a gente está sempre pisando na bola. Mas ser irrepreensível, o que Deus requer de cada um de nós, é que quando erramos, nós tratemos os nossos pecados. E aí, nós chegamos aqui, estamos chegando ao final, versículo 15 e 16. Agora no final, a exortação de Paulo, ela se converte numa música de uma gloriosa doxologia. O que é doxologia? É um hino de louvor e exaltação a Deus. Paulo conclui a sua exortação a Timóteo com a exaltação ao soberano Deus,
uma das mais belas doxologias registradas nas Escrituras. Paulo convida Timóteo a redirecionar o seu foco totalmente para aquele que é a fonte inesgotável da vida. Cristo se manifestará. O Cristo que se manifestará é soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores. O Deus invisível dar-se-á a conhecer pela manifestação do Senhor Jesus, porque quem vê ao Filho, vê ao Pai. A glória do Pai, o Deus bendito, finalmente levará a glorificação dos filhos dele em Jesus Cristo. Deus é o único soberano. Deus é o único poderoso. Derruba as autoridades, os tronos. Deus é o Rei dos reis, daqueles que reinam, o Senhor daqueles que exercem domínio. Deus é o único Rei dos reis, soberano Senhor. Deus tem a vida em si mesmo. Por isso ele é o único que possui a imortalidade e habita em luz inacessível. A imortalidade do ser humano não é algo que vem dele. Somente o Deus vivo possui imortalidade de forma singular, porque ele é a própria vida. Somente Deus é a fonte inesgotável de vida. Sua glória excede toda a compreensão humana. Ninguém jamais viu a Deus. Nem mesmo o ser humano glorificado poderá esgotar eternamente o conhecimento sobre Deus. A Ele honra e poderoso. Amém? Queridos, conforme a reflexão que nós fizemos no início, nós vamos continuar nesse mundo. Nós vamos continuar a ter acesso fácil às coisas que não vêm de Deus. Nós vamos continuar a almejar e sonhar, mas nós precisamos entender que em Cristo nós podemos vencer cada um desses pecados. Podemos sonhar sem tirar o nosso foco de Cristo. Podemos trabalhar de forma que honre a Deus, que honre ao nosso Senhor. Podemos ter o nosso carro do ano, uma casa maior, mas essas coisas não podem tirar o nosso foco da eternidade. Não podem tirar o nosso foco do caminho do Senhor. Podemos ter família, filhos, amigos, sem que eles sejam o centro da nossa vida. Podemos ter essas coisas sem que essas coisas tomem o centro da nossa vida. Podemos ter posses, dinheiro, mas sem deixar que essas coisas sejam o nosso Deus. Paulo convida Timóteo a redirecionar o foco dele. E eu queria convidar você esta noite. Se esse tem sido uma dificuldade sua, provavelmente é uma dificuldade, porque nós somos assim. Facilmente somos influenciados pelas coisas que estão ao nosso redor, pelas coisas que vemos. Mas o Senhor quer nos fazer redirecionar os nossos focos para algo que ainda não vemos, para algo que ainda não temos dimensão, mas que é certo, que é real, que é a esperança da vida eterna com Deus, a espera de Cristo que um dia se manifestará e reinará para todo sempre. É isso que nós precisamos fazer. Redirecionar o nosso foco. Queridos, isso é sério. Isso é muito sério. Isso afeta a nossa vida com Deus.
que essa mensagem, que essa palavra, não minha, mas que Paulo traz a Timóteo, que estamos aplicando em nossas vidas, nós possamos pensar seriamente sobre isso. E que o Espírito Santo de Deus te ilumine e te traga de volta se você está distante. E que te redirecione se você está sem direção. Porque só existe uma direção, Cristo Jesus. Só existe um foco, Cristo Jesus. O todo o resto é lixo. E Ele te convida a exaltar esse Deus, que é enorme, que é grande, que é maravilhoso, que é bendito, que é eterno. O texto termina, versículo 16. A Ele honra e poder eterno. Amém. Vamos orar. Bendito Deus e Pai, nós te damos graças pela Tua palavra. Te damos graças, Senhor Deus, porque podemos ser exortados e ensinados pela Tua palavra. Nos ajuda, Senhor Deus, a guardar as Tuas palavras no nosso coração, para que não venhamos a pecar contra o Senhor. Que a Tua palavra seja luz para os nossos caminhos. Que a Tua palavra seja o nosso guia. Que tudo que escutamos hoje aqui, que não seja mais uma mensagem, mais um domingo na igreja, mas, Senhor, nos ajuda. Que Teu Espírito Santo de Deus toque na vida de cada um dos meus irmãos, na minha vida. E nos ajude, Senhor Deus, a quando esses perigos quiserem entrar na nossa vida, nos fazendo tirar o foco do Senhor, que nós possamos, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito, reconhecer e fugir dessas coisas, mas correr atrás das virtudes que o Senhor nos exorta a fazer. Muito obrigado pela Tua palavra. E que o Senhor abençoe a cada um dos meus irmãos aqui. Abençoe esta igreja que tem pregado o Evangelho neste bairro. Que o Senhor aumente a nossa compreensão de quem somos em Cristo e de quem somos como igreja do Senhor Jesus, pertencentes a um corpo, ligados ao corpo, para que nós então possamos potencializar a Tua obra nesse meio, nesse bairro, em Atibaia. É no Teu santo e glorioso nome que eu oro. Em nome de Jesus. Amém.